7 de maio de 2013, o tema hoje a ser tratado é a evolução histórica do tipo penal. Evolução histórica do tipo penal, tema recorrente em provas do Ministério Público. Bem resumido, bem rápido, para ser assistido posteriormente no iPhone. Pois bem, a evolução histórica do fato tipo é repassado pela doutrina aqui a partir do causalismo no final do século XIX e início do século XX, né? Tem como expoentes o von Liszt e o Belling, né? Que o Belling, inclusive, é o autor da obra Teoria e Tipicidade, foi escrita em 1906, né? De acordo com essa teoria causalismo, né? O fato típico ele é objetivo e valorativamente neutro, ou seja, ele é objetivo e valorativamente neutro, ou seja, os elementos objetivos, lembrar de tipo objetivo e tipo subjetivo. Elemento objetivo do fato típico é o que? Conduta, resultado, no caso resultado naturalístico, nexo de causalidade e adequação típica, né? E não há um elemento subjetivo, né? Por isso ele é valorativamente neutro, porque no período do causalismo, dolo e culpa integravam a culpabilidade. Posteriormente, com a fase do neocantismo, né, que é o retorno da filosofia dos valores de Kant, por isso o nome neocantismo, né, que teve um período de 1900 a 1930 e tem como principal expoente o Metzinger, o fato típico passou a continuar a ter apenas uma dimensão, mas além de ser objetivo, ele passou a ser valorativo. Mas esse valorativo não engloba dolo e culpa. O valorativo é apenas aquela valoração paralela na esfera do profano, ou seja, é a valoração que o leigo possui do que é fato típico, né? O que é o que constitui o crime. Então é a valoração do leigo, não inclui dolo e culpa. Mas já é uma superação do causalismo, porque a partir daí teve a valoração, apesar de continuar com apenas uma dimensão. Então, de acordo com o neocantismo, o fato típico continua sendo a conduta humana voluntária, resultado naturalístico, nexo de causalidade e adequação típica. Esses que são os elementos objetivos. E ele passa a ser valorativo, que é a valoração paralela na esfera do profano, teoria de Metzinger. Com a evolução, chegou ao finalismo, né, de 1939 a 1960, pela cátedra de Hans Welsel, e o tipo penal passou a possuir duas dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. Objetiva, da mesma forma que anteriormente, a conduta humana, voluntária, resultado, nexo de causalidade e adequação típica. E o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa, ou seja, o tipo penal passou a ter duas dimensões. Uma dimensão objetiva, né, com aqueles elementos, conduta, resultado, nexo, causalidade e adequação típica, e um elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa, que migraram da culpabilidade para o fato típico, ou seja, do terceiro substrato do crime foi para o primeiro substrato do crime. A crítica que se faz ao neocantismo é que é um erro considerar a culpa um elemento subjetivo, porque a culpa é normativa, exige um juízo de valor em direito penal. O que é subjetivo, né, é o que está na cabeça do réu, então é o dolo é subjetivo, e o normativo é aquilo que exige um juízo de valor. No caso, a culpa exige, né, um juízo de valor e, portanto, é um elemento normativo e não um elemento subjetivo. Pois bem, após o finalismo vieram as teorias funcionalistas. Né? Funcionalismo porque
o autor parte de uma concepção do direito penal, né? Para que serve o direito penal? O direito penal está em função do bem jurídico, né? Funcionalismo, o primeiro funcionalismo a ser tratado é o funcionalismo racional, teleológico, né? Da cátedra de Klaus Roxin, a partir de 1970. E já de acordo com esse funcionalismo teleológico de Klaus Roxin, o fato tipo tem 3 dimensões. O tipo penal tem as 3 dimensões: dimensão objetiva, subjetiva e a teoria da imputação objetiva, ou seja, elementos objetivos, conduta, resultado, nexo causal e adequação típica, não tem nenhuma novidade. No subjetivo, o dolo, né? Elimina-se daí a culpa, né? Que é reconhecidamente normativa. E a terceira dimensão é essa teoria da imputação objetiva, né? A teoria mais famosa, né, de Klaus Roxin, que constitui na criação e incremento de um risco proibido e relevante, né? A conduta deve ser valorada na dimensão valorativa normativa. De acordo com esses ensinamentos, a conduta, mesmo formalmente típica, se praticada em contexto de risco permitido, não é delito. Ou seja, Klaus Roxin trabalha com aquela teoria de riscos proibidos e riscos permitidos, né? E além do funcionalismo teleológico de Klaus Roxin, também há o funcionalismo reducionista ou contencionista, já da cátedra de Raul Eugênio Zaffaroni. O funcionalismo reducionista de Zaffaroni tem o tipo penal, segundo essa teoria, também 3 dimensões, que seria a dimensão objetiva, a dimensão subjetiva e a dimensão normativa valorativa, que é a teoria da tipicidade conglobante. Ou seja, para o funcionalismo reducionista ou contencionista do Zaffaroni, o tipo penal possui 3 dimensões: dimensão objetiva, que é conduta, resultado, nexo de causalidade e adequação típica; a dimensão subjetiva, que é o dolo, também não trabalha com a culpa, não comete o mesmo erro do finalismo, né, de Hans Weltzel. E também a terceira dimensão, que é a dimensão normativa valorativa, que é a teoria da tipicidade conglobante, né, que engloba a teoria da imputação objetiva mais o resultado jurídico, né, que é a ofensa ao bem jurídico que se dá pela lesão ou pelo perigo de lesão, o perigo concreto de lesão, né. Além dessas, tem a chamada teoria constitucionalista do direito, do professor Luiz Flávio Gomes, mas essa não é adotada em regra pela doutrina, é só Luiz Flávio Gomes mesmo que segue isso, ele mesmo que criou. Bem resumidamente é isso. Evolução do fato típico, evolução histórica.